Glória a Deus, aleluias. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sejam Amém. todos muito bem-vindos a mais esse culto de ensino da palavra de Deus, amém? Que todos estejam com os corações e mentes abertos para que possamos aprender mais da palavra do Senhor nessa noite. Glórias a Deus. Peço à irmã Jerusa que faça a oração iniciando após a missionária Olinda louvando o hino da harpa, após a missionária Olinda, a irmã Marilene com a leitura oficial da palavra dessa noite. Amém? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos estar orando, dando início a este culto para a glória de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, na tua santa e gloriosa presença nesta noite, Senhor, estamos aqui para te agradecer por mais esta rica oportunidade. Meu Deus e meu Pai, abençoa toda a tua igreja nesta hora, os teus filhos, meu Deus querido, que estão agora entrando na tua presença para ouvir e aprender um pouco mais de ti nesta noite. Espírito Santo de Deus, toma a vida de cada um de nós nas tuas mãos. Pai, abre os nossos ouvidos, nosso entendimento e nosso coração para que venhamos aprender de ti e viver a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e continuamos te pedindo. Continue conosco agora e sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado. Irmão, paz do Senhor a todos. Pai do Senhor, pastor. Muito baixo o meu som aqui. O que está havendo, será, hein? Não, o som está ótimo. O meu está muito baixo. Deve ser no aparelho do Senhor, pastor. Tenta aumentar o volume no aparelho. Já aumentei aqui no... Já pus o máximo, já. Vai. Não entendi, então. Alguma coisa errada. A sua recepção aí tá boa, o meu som? Tá ótimo, estamos ouvindo bem. Ok, só que o meu tá baixo, mas vou continuar assim. Mas dá para ouvir muito baixo, mas dá. Amém, glória a Deus. Vamos ver o que é e depois a gente tenta resolver isso. Glória a Deus. Missionária Olinda louvando o hino da harpa, amém? Vamos adorar o Senhor com o hino 570 da nossa harpa cristã. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Cuidar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chega, e destina de ser tua alma, qual será no futuro será? Meu amigo, de tu tens olhar, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Procura a paz neste mundo, em prazer e quem passa em vão, mas na última hora da vida eles não mais se satisfarão. Meu amigo, de quem tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.
Engraçado, tu só amigo, quando vês sem falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar salvação pela morte na cruz. Meu amigo, se tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Sem machado, tua alma não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meus amigos, de tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilhará e na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, se tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Aleluia. E cada dia, cada momento, nós vamos nos libertar desse mundo em nome de Jesus. Cada vez oportunidade. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, missionária linda. Deus abençoe a irmã. Louvado e exaltado seja nosso Senhor. A irmã Marilene, com a leitura oficial da palavra. Amém. Amém. Saúde a igreja, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 50 a 58. Primeira Coríntios 15, dos versículos 50 a 58. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, vamos estar fazendo a leitura então. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade,
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Oremos agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Que nós, Senhor, venhamos estar firmes, Senhor, olhando somente para o alto, buscando a cada dia mais do Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai. Muitas vidas venham se render aos teus pés e venham dizer que só o Senhor é Deus. Para que nós possamos todos nos encontrar naquele grande dia com o Senhor Jesus e irmos morar na glória com o Senhor. Pai, desde já nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos guiado, Pai. E desde já nós te louvamos, em nome, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, irmã Marilene, que Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Rosélia, né, aniversariante do dia, orando pelo pastor que estará ministrando o ensinamento dessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento abençoado, Senhor, já queremos te agradecer por essa rica oportunidade, Senhor, para ouvirmos a tua palavra, ouvirmos mais um momento, Senhor, de ensinamento, Senhor, nessa noite, que nós venhamos abrir nossos olhos, nossas mentes, nossos ouvidos para aprender mais, Senhor, ter mais conhecimento da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar com toda sorte de bênção o nosso pastor Edivaldo, Senhor, que o Senhor venha dar cada vez mais sabedoria a ele, discernimento, para trazer a tua palavra aos nossos corações. Abençoe ele e a família com toda sorte de bênção nessa noite abençoada. Em nome de Jesus, já te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, irmã Zélia. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor aos queridos irmãos. Queremos aproveitar a oportunidade de reiterar os nossos cumprimentos à aniversariante do dia, né? Que Deus possa continuar abençoando ela e a sua família, e que Deus possa salvar aqueles que ela tem colocado em suas orações. Amados irmãos, como de fato nós já adiantamos o tema e o título do estudo desta noite, eu gostaria que você estivesse com sua Bíblia do lado, que nós vamos fazer uso da Bíblia Sagrada, como sempre, né? Então, o nosso texto bíblico para a nossa meditação está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19 ao verso 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19
ao 31. O livro de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e o quarto evangelho, que é o Evangelho segundo São João. Creio que os irmãos devem ter achado, porque é um livro fácil de se achar no Novo Testamento. Assim diz o texto sagrado. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai. Mas se alguém dos mortos fosse ter com ele, eles arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Glória a Deus pelo texto que é base do nosso estudo no dia de hoje. Que o Espírito de sabedoria possa estar sobre mim, sobre os irmãos, o Espírito de discernimento, de revelação, de interpretação e de unção possa nos conduzir nesta noite, nos dando entendimento. Antes de adentrarmos a introdução desse tema, eu gostaria de fazer uma pré-introdução, contextualizando o texto de maneira expositiva em alguns tópicos daquele que está relacionado com o tema. O que nós podemos observar
é que Jesus, ao escrever mais uma dessas parábolas, ela nos dá a ideia de uma narrativa histórica de um evento acontecido, pois essa narrativa histórica traz nomes de pessoas e traz também a época em que esse fato ocorreu. Então, não é como muitos teólogos, estudiosos, dizem se tratar de uma história fictícia. Não, ela é verdadeira. Primeiro porque Jesus não ia contar nada que não fosse real e que tivesse relevância e que viesse trazer esclarecimentos ao seu público. Podemos ver que essa parábola, ela esclarece o outro lado da vida, ou seja, a vida após morte. Vemos também, irmãos, que a grande maioria dos cristãos tem deles que não sabe nem o local exato ou transitório do crente após a morte. Nós, nesta noite, esse texto vai nos esclarecer, reiterados por outros textos auxiliares no contexto bíblico, ok? Uma coisa nós podemos afirmar. Uma das perguntas que se faz a respeito da vida pós-morte é: quem está lá do outro lado da vida, ele está consciente, sabendo o que está acontecendo aqui, ele está vendo tudo? É uma das perguntas comumente se faz, né? Quanto a essa pergunta, e nós queremos trabalhar com a Bíblia, e nós vamos trabalhar com a Bíblia respondendo aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que nós pensamos, ok? Então, quem está do outro lado tem consciência do que está acontecendo aqui? Pelo que o texto que nós lemos aqui, parece-nos que ele não nos dá essa ideia de que aquelas pessoas que estão lá estão sabendo aquilo que está acontecendo aqui. O texto, ele não dá esse indicativo. Tudo parece que quem está do outro lado da vida, ele está, nós podemos afirmar pelo texto, que ele está em estado de consciência. E aqueles que estão lá, pelo texto, dá a ideia de reconhecimento. Ok? Então, podemos observar que eles sabem o pretérito, o passado, mas o presente, aqui do outro lado, eles não têm conhecimento. Isso é o que o texto nos oferece de esclarecimento. Então, vamos lá. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, Lázaro, no seu seio. O que nós podemos afirmar aqui? Que quando nós morremos, pelo menos aqueles que são salvos, eles são transportados
para o outro lado da vida, tá? Pelos anjos. Ao contrário do morto, do rico, o texto esclarece que ele está no Hades. É a afirmação que o texto nos dá, é que ele está no Hades. Ora, se por um lado, essa viagem feita para o outro lado da vida, e quem foi o seu espírito, a sua alma, e quem conduziu foi o anjo, supostamente, tá? Supostamente, o rico também, e provavelmente, deve ter se conduzido pelo o anjo caído, o anjo do inferno, ok? Essa é a perspectiva que a gente pode entender dessa caminhada daqui até o lugar dos mortos. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. O que nós podemos observar aqui? É que todos eles estão num estado de consciência ativa. Ok? Em segundo lugar, a sua memória é ativa. Por isso, Abraão disse, lembra-te, faça uma retrospectiva de vida do seu passado. Então, eles têm conhecimento daquilo que aconteceu enquanto eles estavam vivos. Retrospectiva da vida particular de cada um. Isso o texto deixa claro. Segundo lugar, fica claro que eles, a sua alma e o espírito, Lázaro está na bem-aventurança, gozando, aqui no texto, ele está na bem-aventurança, ao passo que o rico está sendo atormentado, ok? Ele está sofrendo. Essa expressão de que ele está atormentado nesta chama, isso é uma metáfora, é uma figura, né? Porque aquilo que está queimando, a tendência é ser destruído. Não é esse o objetivo do inferno provisório. O objetivo é que ele está pagando, está sofrendo, né? Porque ele não aceitou a Deus, né? Não fez a vontade de Deus, e certamente, porque Jesus não tinha vindo ainda, essa história é fato do Velho Testamento, então é certeza de que aqui é uma metáfora no qual ele fala que está sendo queimado, mas isso significa que ele está sofrendo. E Lázaro no gozo do pai Abraão. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá para cá. Ou seja, então, nesse lugar, nessa época que Jesus contou essa parábola, o Hades, pelo menos tem, no mínimo, 2 lugares, 2 compartimentos que o texto aborda. É um lugar mais baixo, que é o inferno provisório,
E no lugar mais elevado está o paraíso, o seio de Abraão. E no meio existe um abismo. Ok? Então, nós podemos afirmar que é um local real, o Hades, é um lugar real, que tem 2 compartimentos, onde um está Abraão e no outro está o inferno provisório. Ok? E ele diz aqui claramente que ninguém pode passar de um lado para outro. É intransponível esse lugar. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, ele estava num estado de consciência, pois ele se lembrou que ele tinha 5 irmãos e que precisava da salvação. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, essa narrativa histórica, ela é fato, ela é verdadeira, tá? E por quê? Porque ele disse: lá tem Moisés e tem os profetas. Ouçam, então isso significa que esse fato é real e aconteceu no Velho Testamento. E disse ele: não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, ele está dizendo no tempo passado, mas que ele está falando no tempo presente, eles estão lá e eles podem ouvi-los. Tá? Então, aqui está uma explanação expositiva pré-introdução do nosso estudo de hoje. Por que que eu fiz essa pré-introdução expositiva? Porque esse conhecimento preliminar vai nos facilitar o entendimento do estudo que nós vamos fazer agora. Então, o nosso tema é a vida após morte. E o tema e o título específico é o estado intermediário dos mortos. Esse estado intermediário entre a morte do ser humano até arrebatamento dos cristãos salvos, bem como a ressurreição do fim dos tempos, é um propósito desse nosso estudo. Procuramos tratar esse tema tão relevante, pois ele tem motivado alguns o medo, a incerteza e a dúvida, até mesmo entre os cristãos. Quando você trata desse assunto de morte, de inferno, tem gente que se arrepende. Não, por favor, estou fora. Muitos não querem nem ouvir falar por causa do medo. E outros têm a incerteza de quando morrer, para onde é que eles vão? Para o céu ou para o inferno? E entre nós cristãos, há muita dúvida a respeito do conhecimento desse tema. Por isso, não precisamos estar confusos, desencorajados a respeito do pós-morte, quanto ao seu desfecho e o seu destino.
pois a Bíblia, a palavra de Deus, traz-nos entendimento esclarecedor a respeito do referido assunto. Agora nós, em primeiro lugar, o primeiro tópico que nós vamos tratar é a respeito, quando nós morremos, a nossa alma morre juntamente com o corpo, como alguns defendem, ou quando nós morremos, morre-se o corpo, mas a parte imaterial, espírito ou alma, elas permanecem vivas. Então, o primeiro tópico é o seguinte: a alma ou espírito, no hebraico, roash, no grego, pneuma, a nossa alma ou espírito é mortal ou imortal? Quando eu falo mortal, a alma morre quando nós morremos? Ou ela é imortal, ou seja, a alma ou espírito, a parte imaterial, ela continua viva? Nós vamos responder quanto a essa questão. Há uma corrente interpretativa de dois segmentos religiosos que nós conhecemos, que são os Testemunhas de Jeová e o Adventista do Sétimo Dia. Eles defendem a mortalidade do corpo e da alma. Então, para eles, quando o corpo morre, o fôlego de vida, que é o espírito, o roache, o pneuma, o sopro de vida, também morre. Testemunho de Jeová e Adventista, eles creem na mortalidade do corpo e da alma, ok? Mas baseado em que na Bíblia? Pois bem, eles são baseados em Eclesiastes, no capítulo 9. Eles interpretam de maneira equivocada. Ok? Vamos ler Eclesiastes 9, a partir do verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Isso é óbvio. Isso é ponto pacífico, é fato. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século. É fato. Em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o teu coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo, sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza da vida com a mulher que amas todos os dias de vida da sua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho, que tu fizestes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão, faça a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, por onde tu vais, não há obra e nem indústria, nem ciência e nem sabedoria.
em poucas pinceladas, o que o sábio Salomão está dizendo aqui é que o conselho que ele dá é que mantenhamos as nossas vestes brancas, ou seja, a nossa pureza de santidade, mas que nós não deixemos de aproveitar, de gozar a vida com a mulher que você casou, com sua família. Ele está dizendo, faça tudo isso, porque depois que você morrer, não há lembrança daquilo que você fez, memória. Ele está dizendo isso. Não tem mais condições de você fazer mais nada, ok? Só que essas duas linhas de interpretações dos TJs e do Adventismo do sétimo dia, ele se apega ao versículo 5, dizendo, os mortos não sabem coisa nenhuma. O que Salomão está dizendo aqui é a morte do corpo. Como eles misturam o corpo com a alma está ligada ao corpo, o entendimento deles é que, morrendo o corpo, morre também-se a alma. Ok? Por isso que eles dizem que, na eternidade, a pessoa não está lúcida no seu raciocínio, nas suas memórias. Porque morreu o corpo, morreu o espírito. Mas é equivocado essa interpretação. Vejamos. Porque o versículo 5, vou repetir. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Como eu disse, vou reiterar. Eles interpretam aqui que os mortos não entendem nada disso, não sabem coisa nenhuma, porque a alma morre junto com o corpo. E que não é verdade. E nós vamos provar isso. Por que eles, eu vou colocar aqui para os irmãos, por que eles dizem que o corpo e a alma se fundem? Em Gênesis 2, versículo 7, diz o texto, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, ruach, pneuma, e o homem foi feito de alma vivente. Aqui eles interpretam que quando Deus criou o homem e soprou nos narizes do homem o fôlego de vida, a alma, o espírito do homem, ele se misturou, se tornou uma coisa só. Ou seja, ao morrer, essas duas coisas morrem juntas. Que não é verdade, nós vamos provar isso. A interpretação dada por eles é que, ao morrer, o fôlego de vida, ou espírito, e o corpo dormem juntos. E por isso que eles dizem que os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, a alma se encontra em estado de inconsciência. Ok? Essa é a interpretação deles, que são chamados de mortalistas. Morre o corpo, morre a alma e o espírito, ou o espírito. A nossa corrente de interpretação da nossa denominação é a maioria dos cristãos no mundo todo. Somente das mais conhecidas no Brasil, as TJ e o Adventismo, que tem essa interpretação. Mas todos os demais, pentecostais, presbiterianos, batistas,
todas as correntes interpretam que o corpo e a alma não se fundem. E nós entendemos que a alma era desassociada do corpo. E a alma, ela é imortal. É tão equivocado eles que eles não, parece que não leram o que escreveu Salomão. Tá? Salomão escreveu, nós vamos ler, lá no capítulo 12, mais à frente eu vou falar sobre isso, que o espírito volta para Deus. Olha, se o espírito volta para Deus, o corpo vai para o pó. Então, são duas coisas distintas, desassociadas. Então, vamos lá. A outra corrente chamada de imortalidade, que é a nossa, nós entendemos que há uma tricotomia, ou seja, o ser humano ele se divide em três partes. Existe um corpo, existe uma alma e existe um espírito. São distintos, ok? São distintos. Onde é que está escrito isso? Vamos para 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam, plural, sejam os três, sejam plenamente conservados, os três conservados, o corpo, a alma e o espírito, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão vendo aí, irmãos? Eles dizem, lá, a outra parte, TJ e Adventista dizem que o corpo e a alma é um só. Morreu, acabou. E Paulo está dizendo aqui que esses três elementos compõem o ser humano e que são distintos e que eles devem ser conservados para a volta de Jesus. Os defensores da doutrina da mortalidade, que é o caso do TJ e dos adventistas, estão equivocados, pois o próprio Jesus fez distinção. Em Mateus 10, versículo 28, olha o que Jesus disse: e não temais os que matam o corpo. Um elemento. E não pode matar a alma. Se não pode matar a alma, significa que o corpo é mortal e é distinto da alma, e a alma é imortal. É o próprio Jesus que está falando. Não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí você diz assim, mas pastor, o corpo não morre, não é a alma que vai? Ok. O que Jesus está dizendo aqui, que é depois da ressurreição, que a terra, o mar, terá que dar o corpo. Ok? Na ressurreição vai ter o corpo.
Então, Jesus está dizendo isso aqui, que no final eles serão lançados no fogo definitivo. Agora vamos ver o próprio Salomão, do qual eles pegam o capítulo 9, versículos 5 a 10, para defender as suas posições, equivocadamente. Salomão, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: olha só, e o pó volte à terra. Está falando o corpo humano, tá? O corpo humano volte à terra. Como era, volta à terra como era. Então o homem voltará ao pó da terra quando ele morrer. E o espírito volta a Deus, que o deu. Aqui fica claro a dissociação do corpo e do espírito. São dois elementos. São dois elementos. Fica claro que a dissociação do corpo e espírito, ou seja, são distintos. Agora fica a pergunta: se o espírito volta para Deus, e aonde é que ele está? É a pergunta. A ideia dos judeus, e no contexto bíblico, vai dizer a mesma coisa. Quando aqueles 70 anciãos, ou 72 anciões, lá na cidade de Alexandria, lá no Egito, que era uma cidade que tinha mais judeu do que egípcio, eles traduziram a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento para o grego, okay? Chamada Septuaginta. No grego, no hebraico, o lugar onde os mortos estavam, a palavra lá é Sheol. Quando eles traduziram para o grego a Bíblia, a palavra encontrada chama-se Hades. Foi justamente essa palavra que Jesus, na sua parábola, ele contou. Sheol, no hebraico, e Hades, no grego. É a mesma coisa. Então, aonde se encontram as almas? Naquele tempo, nós estamos naquele contexto histórico daquela época. A alma se encontrava no lugar dos mortos, chamado de Sheol, e no Novo Testamento chamado de Hades. Este lugar é identificado como Sheol e Hades, que significam lugar dos espíritos desencarnados, tanto os bons e ruins, tanto os que gozam a bem-aventurança, que era o caso de Lázaro, como os que sofrem o justo juízo de Deus. É um lugar espiritual em que as almas, o espírito dos mortos, habitam fixamente até que seus corpos sejam ressuscitados para a vida eterna, ou para no céu, ou para a perdição eterna no inferno. Este é um lugar onde a consciência
a memória daqueles que estão lá, tanto aqueles que estão no inferno, tanto aqueles que estão no seio de Abraão, a memória e a razão, ou seja, a racionalidade, estão presentes. Por isso que na pré-introdução preliminar dispositiva que fizemos, nós falamos sobre isso. Estavam no estado de consciência e de racionalidade. Eles tinham o conhecimento pretérito daquilo que aconteceu com eles quando eles eram vivos. Não tem mais, pelo menos o texto indica isso, que a consciência daquilo que hoje está acontecendo aqui. Quem está lá não tem consciência, pelo menos é o que o texto indica. Tanto dos crentes, este é um lugar onde a consciência, a memória, a razão são presentes e ativas, tanto dos crentes salvos como dos ímpios que estão perdidos. No Antigo Testamento, como vimos, este lugar era muito obscuro. Quando eu falo obscuro, quanto o conhecimento mais detalhado do que era este lugar. E isso é óbvio, porque o Velho Testamento era apenas sombra do Novo Testamento. Aquilo que era sombra lá, no Novo Testamento, a imagem é nítida, é clara, ok? Então, no Antigo Testamento, este lugar era de pouco conhecimento, de poucos detalhes. Porém, no Novo Testamento, com essa parábola de Jesus, do rico e Lázaro, e os escritos paralelos das epístolas paulinas e mesmo os evangelhos, trouxeram-nos mais esclarecimento e uma mudança significativa que houve no Hades após a ressurreição de Cristo. E qual foi essa modificação? Qual foi essa alteração que houve no Hades depois que Jesus morreu e ressuscitou? Qual foi essa alteração? Vamos ver. Na ressurreição de Jesus, ele vai ao Hades. E ele pega, transporta o paraíso do seio Abraão, ele transporta para o céu. Então, se hoje nós morremos, nós salvos, nós não vamos mais para o Hades. O seio de Abraão não se encontra mais no Hades. O seio de Abraão se encontra na presença de Deus. Ok? Vamos ver isso? Efésios capítulo 4, versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Diz assim o texto sagrado: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subindo, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Opa! Está no plural. Ele subiu acima de todos os céus. Então, há céus inferiores. Para cumprir todas as coisas. Agora eu pergunto, Estevão, quando ele foi apedrejado, ele disse que viu o céu aberto e viu o Filho de Deus em pé
à direita do Pai. Então, Jesus ascendeu aos céus e está à direita do Pai. Pastor, quais são os céus? Existe o primeiro céu onde estão as nuvens, e existe o cósmico. E existe o céu aonde Deus está entronizado. Por isso que Paulo diz que foi arrebatado, foi o terceiro céu. Primeiro céu, o atmosférico, o segundo céu, cósmico, e o terceiro céu, aonde Deus está. Então, voltando ao texto que nós acabamos de ler aqui, quem é que subiu, a não ser aquele que desceu? Filipenses 2, que Jesus se esvaziou de toda a sua glória, se humanizou, se tornou como um de nós. Ele se esvaziou, ele desceu, se humanizou, tornou-se 100% Deus, e nele habita toda a plenitude divina, 100% Deus. Então, Jesus é aquele que desceu e aquele que subiu. Ele está dizendo aqui que ele desceu às profundezas. Tá? Ele desceu às partes mais baixas da terra. Isso significa que o Hades está no lugar abaixo da terra. Essa é a localidade, né, do Hades. E Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3:18, ele reitera. Ele diz, porque também Cristo padeceu. Opa, morreu. Se ele morreu, ressuscitou. Uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levarmos a Deus. Está vendo aqui, ó, esse detalhe? Levarmos a Deus. Ou seja, agora você não vai mais para o Hades. Quando você morre, quando Jesus ressuscitou, nós vamos direto para o paraíso, que fica na antessala de Deus. Tá? Na antessala de Deus. E nós vamos ver isso lá na frente. Mas vivificado pelo Espírito. A pergunta que se faz: qual é o céu que o paraíso que estava pai Abraão foi? Nós já falamos, não é o primeiro céu, não é o segundo céu, é o terceiro céu. Então, vamos confirmar isso? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4. Paulo falando, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Opa, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso. Olhe bem. Primeiramente, ele diz que foi ao céu. E aqui ele está no paraíso. Ele poderia dizer, eu fui, no versículo 4, eu fui ao paraíso, eu fui ao céu também. Não, ele fala paraíso. É o lugar dos mortos que estão santos, que estão aguardando o arrebatamento da igreja. Eles estão lá no terceiro céu. Como você vê um palácio de um rei, né? O palácio do rei, o que tem de compartimentos. Então, o paraíso deve estar. Isso
conjectura minha, deve estar num lugar desse, na antessala dos céus. Mas há um lugar específico que nós vamos ver, tá? Uma outra pergunta é que lugar dos céus, eu falei uma antessala, mas pode ser qualquer outro lugar, no céu, está este paraíso que veio do Hades, que Jesus transportou. Vamos para Apocalipse, no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9 ao versículo 11. Mas não vamos ficar somente com o 9, tá? Eu vou ler para complementação. Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, isso João dizendo, vi debaixo do altar as almas, ou seja, pneuma, o espírito, dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Amém? Então, para onde foi transportado o paraíso? Terceiros céus, aonde Deus está. E aonde eles foram vistos por João? Debaixo do altar. Essas almas estão debaixo do altar. Ok? Então, o apóstolo Paulo, ele quando foi arrebatado, voltou, ele escreveu em Filipenses que desejou estar com Cristo, né? Era muito melhor estar com Cristo. Ele poderia dizer, se o paraíso ainda estivesse no Hades, tá? Ele poderia dizer, eu gostaria de estar lá com Cristo, lá no Hades. Não, ele disse que estava no paraíso, no terceiro céu, aonde Pai Abraão está, com os demais que morrem. Então, fica claro para nós que quando nós morremos, não vamos mais para o Hades. O Hades é coisa do passado. Jesus, na sua morte, ele desceu ao Hades e ele proclamou, Pedro escreve isso, que ele proclamou aos mortos e declarou a sua vitória, tendo a sua mão a chave do pecado e a chave da morte. Concluindo, queridos irmãos, o estado intermediário do homem após a morte ficou bem claro, bem alicerçado, que é o estado de imortalidade. A alma ou espírito não morrem, conforme a parábola do texto base. E o local destinado aos mortos antes da ressurreição de Cristo era o Hades. Porém, foi transferido para o terceiro céu. Mas os ímpios devem continuar, porque a Bíblia não diz nada a respeito. Só disse do terceiro, do paraíso que foi transportado por Jesus Cristo, que subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Uma pergunta que os mortalistas, que somos nós,
que defendemos a imortalidade da alma. Não, ou melhor, uma pergunta que os mortalistas, ou seja, os testemunhos de Jeová e os adventistas, que eles fazem se há imortalidade, ou seja, se a alma morre, estando em perfeito estado de consciência, ou seja, ela tem memória, ela tem a sua razão, né? Se ela está em estado de consciência e estão no paraíso, na presença de Deus, por que que eles vão ressuscitar no arrebatamento da igreja? É uma pergunta, para quem não tem resposta, é um checkmate. É evidente, se eu estou na presença de Deus, por que que eu vou voltar aqui para depois ressuscitar e voltar de novo para a presença de Deus? É uma pergunta que quem não souber a resposta tem sentido. Mas vamos para Apocalipse, tem a resposta. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra, as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Aqui está a resposta. Nós seremos julgados com o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma. Por isso é que nós vamos vir, tá? Vamos sair lá do paraíso, vamos ressuscitar, a terra vai ter que devolver o nosso corpo, seremos revestidos desse corpo glorioso, para que nós possamos receber o julgamento do trono branco, ok? Então, o mar deu os mortos que havia nele, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Ok? Então, está a resposta aí por que nós devemos vir. E para fechar isso com chave de ouro, como diz alguns, nós já lemos esse texto, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o nosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados. Então, nós não vamos ser julgados somente o espírito e alma. A terra vai ter que dar o nosso corpo. Tem que dar essa vestimenta. Tá? Então, nós vamos ter um corpo, uma alma, vamos restituir o corpo, a alma já existe, o espírito, a terra vai ter que dar o corpo, para que sejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Está aqui, irmãos, o nosso estudo que nós nos propomos através da revelação de Deus, que dessemos esse estudo, e que, se os irmãos tiverem alguma pergunta, né, depois pode nos consultar no nosso Zap, e aquilo que eu sei, que eu compreendo, nós responderemos. Aquilo que não sabemos, procuraremos pesquisar para responder aos irmãos. Eu agradeço a todos, a paz do Senhor, uma boa noite. Eu gostaria de perguntar ao Léo se tem alguém, visitantes que estão assistindo nesta noite. Eu gostaria que você
falasse o nome deles e desse as boas-vindas em nome de Jesus. E agradecer a presença de todos eles. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Edivaldo. Mais um aprendizado para as nossas vidas aí, um excelente estudo. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e seu ministério, em nome de Jesus. Temos sim visitantes, temos a Ana Paula, tem o Emanuel, está participando conosco hoje, filho do irmão Judés, da irmã Norma. Tem também, teve alguns que entraram visitando, mas já saíram, né? Então, no momento são esses. Teve alguns outros que entraram, mas já saíram. Glória a Deus. Avisos de hoje: segundas, quartas e sextas temos consagração na igreja, consagração presencial na igreja, tomando todas as medidas contra o coronavírus, medidas de distanciamento, utilização de álcool em gel e higienização, tudo de acordo para que não haja a propagação do vírus. Amém? Os cultos de terça-feira, como hoje, às 20 horas, permanecem online. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, também online. E às 19 horas do domingo, culto da juventude, também permanece online até a segunda ordem, até que Deus fale que deveremos voltar ao templo, para estarmos adorando também no templo. Né? Glória a Deus. Agradeço a participação de todos os irmãos, né? Pedidos de oração. A irmã Genita fez um pedido aqui para o pai dela, né, que sofreu um AVC, e ela parece que teve que viajar para ir ao encontro, né? E ela pediu oração pelo pai dela. Amém? Continuemos orando por todos aqueles que estão enfermos, para que Deus venha entrar com sua providência, que venha curar, que venha restaurar, também que venha salvar, né, para a glória do Senhor. Amém? Oremos também por todos aqueles que perderam um parente, alguém querido. Continuamos orando pela família da irmã Nara, pela família da irmã Norma. Né? Glória a Deus. Irmãos, também não se esqueçam do quilo. Amém? Os irmãos que puderem contribuir. Amém? Nós pode entrar em contato conosco via WhatsApp, ligando, que nós iremos a gente buscar esse alimento para levar aqueles que necessitam, amém? Os irmãos que puderem deixar próximo à igreja lá, amém? Também podem entrar em contato com a gente, providenciar aqui na igreja, deixar lá, ok? Glória a Deus. São esses os avisos. Não esquecendo de orar pela aniversariante do dia, né, irmã Rosélia, né? Estaremos orando também pela irmã Rosélia, aniversariante do dia. Peço à irmã Geni que faça oração por esses pedidos também. Glória a Deus, encerrando o culto. Glória a Deus. Já acabou com todos os assuntos? Já acabou com todos os assuntos? Aonde? Glória a Deus. Acho que ela não está conseguindo ativar o microfone. Glória a Deus. Aleluia. Acho que ela não está conseguindo ativar o microfone lá. Peço ao pastor Ivanildo, então, que faça a oração encerrando. Que hora? Amém. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém, Jesus. Vamos orar. Amém. Encerrando por todos esses pedidos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito, uma vez mais, elevamos a nossa voz de oração a Ti, Senhor. Pai Santo, Pai amado, te pedimos neste momento por cada um, meu Deus, desses pedidos que foram solicitados nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa estar visitando os enfermos, Pai Santo, consolando aqueles que estão, meu Pai, fracos. Ó Deus Santo, renovando a força, Senhor Jesus, daqueles que não têm mais vigor. Deus Santo, Deus bendito, vai de encontro, meu Pai, neste momento ao Pai, Senhor Jesus, da irmã Angelita, meu Deus, que sofreu um AVC. Que o Senhor possa estar enviando os teus santos anjos, meu Deus, meu Deus, socorrê-lo naquele momento.
Pai Santo, Pai amado, te apresentamos a tua filha, Senhor Jesus, que está aniversariando na data de hoje. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, o seu lar, seus filhos, seu esposo. Pai Santo, Pai amado, concedendo a ela muitos anos de vida, com muita alegria, porque é uma serva do Senhor. Ó Pai Santo, Pai amado, acrescenta os seus anos de vida. Abençoa a tua igreja, Senhor Jesus, aqui na face da terra, que o Senhor venha cada dia nos fortalecer na tua presença, meu Pai. Que venhamos permanecer firmes, Senhor Jesus, apesar das adversidades, apesar das lutas, que não venhamos, Senhor Jesus, deixar, Senhor Jesus, vacilar o nosso pé, porque o Senhor está nos guardar. Ó Pai Santo, Pai amado, ser com a tua igreja. Nos concede, Senhor Jesus, uma noite tranquila e abençoada de descanso na tua presença, e um decorrer de semana, Senhor Jesus, debaixo das tuas potentes mãos santas. Pai Santo, Pai amado, assim nós te oramos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Ivanildo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. O microfone do senhor está desativado, pastor. Ok? Agora sim. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém. Amém. Vamos dizer parabéns. Amém. Paz a todos. Parabéns para você. Parabéns. Parabéns, tudo maravilhoso, pastor. Amei. Amei também. Maravilhoso. Maravilhoso.